Isso aí, gravando e eu não estou conseguindo abrir um pacote de bolacha, vocês acreditam? Consegui. Vocês gostam da bolacha aqui? Olha o que eu estava explicando para o sexto ano ontem. Raiz quadrada. Vamos lá? Seguinte, página... Página 106. Página 106, todo mundo. Isso. Página 106, então. Exercício número 6. Tá falando o seguinte. Ah, não. Esse é aqueles de escrever o enunciado. Não, esse não precisa não. Tá? Vamos lá para o 7. Observe a composição de polígonos regulares. Diga, Isadora, pode falar. Ah, em história vocês já estão na apostila 4. Tá. Não tem problema a gente estar iniciando a 3 agora. Não tem problema. Sabe por quê? Se eu tivesse... Não tô... Entenda que o que eu estou falando agora não tem nada a ver com a professora de história e o meio dela em si. Não tem nada a ver. Eu estou falando por mim. Se eu tivesse por vídeo com vocês, certamente nós estaríamos bem mais à frente, tá? Mas como nós estamos ao vivo, eu dou esse tempinho para vocês fazerem, tá? Eu dou esse tempinho para vocês fazerem, a gente conversa um pouco, tá? E aí tem aquela outra situação também, que dá 5 aulas, essas ao vivo, e essa aqui é para vocês resolverem as atividades. Muita gente não faz. E aí, quando eu chego na outra aula para corrigir, teve gente que não fez ainda, eu dou mais um tempinho para fazer, porque se não fizer, não aprende, tá? Vamos lá. Número 4. A número 5, João? A letra D da número 5, né? Verdade. Para mim que a gente tinha feito, mas vamos lá então. 8 menos 5x sobre 3 mais 4 menos x. Bom, mas vamos lá. Escrevi a D ali, vamos fazer a D. Depois a gente faz a C de novo, então. Vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, fração, tá? Aqui um número e aqui a letra. O que a gente pode fazer nesse caso?
Eu não posso simplesmente sair somando aqui em cima, porque aqui é uma fração. Então, o que que eu posso fazer? Ó, tá vendo? Se essas perguntas e vocês demoram para responder, você fala, ah, professor, mas é coisinha rápida. Mas imagina, todo exercício e todas as aulas nossas, eu perguntar, esperar vocês responder. Então, isso toma muito tempo, tá? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui, ó, é colocar os denominadores aqui embaixo e tirar o MMC, tá? Isso, Vitão, é o x com o x. Mas nesse caso aqui eu não posso pegar o menos 5x e somar com esse menos x, porque o menos 5x está dividido por 3. Então, aqui, ó, entenda que quando você tem algo desse tipo, você pode escrever assim, ó, 8 sobre 3 menos 5x sobre 3 mais 4 sobre 1 menos x sobre 1. Agora você tira o MMC de 3 e 1. O MMC de 3 e 1 vai ser 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 8, 8. Menos 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 5x, 5x. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 4, mais 12. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes menos x, menos 3x. Agora, como todos têm o mesmo denominador que é o 3, a gente soma x com x e os outros números com outro número, né? Então, nós vamos ter menos 5x com menos 3x, menos 8x. 12 mais 8, mais 20. Tudo isso sobre 3. Então, essa é a letra D, tá? Primeira coisa nesse daqui, o que você vai fazer nessa letra C? Primeira coisa na letra C, o que vocês vão fazer? Um parênteses, muito bem. O chuveirinho aqui, né? Ó, já faço esse chuveirinho. Então, nós vamos ter 10 mais 2x sobre 5, vai repetindo tudo. Olha lá, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes menos x, mais 3x, mais 3. Essa daqui eu já tinha feito aquele dia, mas vamos lá, vamos fazer de novo. Agora, esse menos 3, eu posso cortar com esse mais 3 já. Já posso fazer isso. Agora eu tenho 10 mais 2x sobre 5 mais 3x. Posso partir da mesma ideia que a anterior. Vou colocar um aqui embaixo, ó. E o MMC de 5 e 1. O MMC de 5 e 1 vai ser 5. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 10, 50. Mais, esse mais. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 2x, 2x. Mais 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 3x, 15x. Agora, nós vamos somar aqui o que tem x. 2x com 15x, 17x. Mais 50 sobre 5. Ah, daí tá pedindo para considerar o x sendo 4, né? Muito bem, Vitão. Bem visto aí. Beleza.
Aí nós vamos pegar aqui, então. Nesse caso aqui, nós vamos ter... Então, eu vou fazer a substituição aqui já, ó. Ó, vezes 4. Façam vocês isso agora, vai. Façam você. E aqui também, ó. Já estou trocando aqui vezes 4. Me deem o valor numérico disso aí. Essas duas. Ó, na letra B, nós vamos ter menos 8 vezes 4, menos 32, mais 20, sobre 3. Menos 32. Então, negativo 8, ó. Menos 32. Tá? Menos 32 mais 20 vai ficar menos 12 sobre 3, que vai dar menos 4. Número negativo vai dar resultado negativo. Tá? Agora essa daqui. 17 vezes 4 vai dar 17 vezes 4, 68. Então, ali vai dar 68 mais 50 sobre 5, que é igual 68 mais 50, 118 sobre 5. Vamos lá, exercício 7. Observe a composição de polígonos regulares. Sabendo que o lado de cada um desses polígonos mede x unidades de comprimento, nomeie-os de acordo com a quantidade de lados e escreva uma expressão que represente o seu perímetro. Pessoal, eu vou fazer só o início dessa figura, porque senão depois fica muito difícil para mim desenhar o restante, mas entenda aqui, ó. Só o início dessa figura. Nós temos o triângulo e o quadrado, certo? Eles têm um lado em comum, não tem? Que é esse lado aqui. Todas as figuras ali vai ter esse lado em comum, certo? Todas as figuras têm um lado em comum. E ele está dizendo que o lado mede x, tá? Ele fala também que os polígonos são regulares. Quando os polígonos são regulares, quer dizer que todos os lados têm a mesma medida. Então, se o triângulo
Pensando no triângulo agora, né? Ele tem esse lado medindo x, aqui vai medir x e aqui vai medir x. Só que se eu pensar também no meu quadrado, esse lado mede x, aqui mede x, aqui mede x e aqui mede x. Certo? Agora, vai lá, me responde. Para o triângulo, qual seria a expressão? Para o triângulo. Três x, muito bem. 3x para o quadrado. 4x, perfeito. O pentágono. 5x, muito bem. Depois do pentágono, nós temos o... Foi colocado ali o hexágono, né? Então, nós temos o hexágono. 6x. O heptágono. 7x. E o octógono? 8x. Tá? Considerando ali que todos os lados medem x, essa é a ideia, tá? Número 8. Observe o que Daniela e Pedro estão dizendo. Daniela. Escolhi um número e o multipliquei por 3. Sabe esse número? Não. Em seguida, adicionei 8 ao resultado. E, por último, subtraí 5 da soma obtida. Então, peraí. Pensei um número e multipliquei por 3. Então, vai ficar o quê? 3x. Em seguida, adicionei 8 ao resultado. Mais 8. E, por último, subtraí 5 da soma obtida. Então, vou subtrair 5 da soma obtida. Esse aqui para a Daniela. Certo? E o Pedro? Escolhi um número e adicionei a ele 6. Mandem a do Pedro aí para mim, como que vai ficar? Ó, escolhi um número e adicionei a ele 6. Em seguida, subtraí 1 da soma. E, por último, dividi o resultado obtido por 4. Isso, pensei um número e adicionei 6. Ok. Em seguida, subtraí 1. Então, o dele vai. Pensei um número, adicionei 6, em seguida subtraí 1. E por último, dividi o resultado obtido por 4. E por último, dividi o resultado obtido por 4. Muito bem, Vitão, muito bem. Letra A. Calcule mentalmente o resultado obtido por Daniela e por Pedro, supondo que eles tenham escolhido respectivamente os números. Vamos lá. Mentalmente aqui, tá? Vamos pensar aqui, ó. Se Daniela escolher o número, tá pedindo ali o número 2 para Daniela. Vamos lá, rapidinho, para Daniela. 3 vezes 2, 6. Mais 8, 14. Menos 5, 11. Então, na primeira situação... Ué, professor, 5 menos 14 é 11? Aí, ó. É 9, ué. Desculpa. 9, muito bem. Então, nós vamos ter 9 para ela, para a primeira situação. E para ele pede ali para pensar o 3. 3 mais 6, 9. Menos 1, 8. Dividido por 4, 2. Essa é a primeira situação. A segunda é para pensar 7 e 7.
3 vezes 7, 21. Mais 8, 29. Menos 5, 25. Então, a segunda situação é 25 para ele. 24, professor. 29 menos... Ninguém tá mandando nada para ver se vocês estão ligados. Agora eu vi que o Vitão mandou no chat ali. Vocês não falam nada, velho. Vocês não participam. É difícil, é chato, é ruim para mim. Vocês podem até estar aí olhando, fazendo junto, mas é ruim. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos participar. Agora, 7 mais 6, 13. Menos 1, 12. Dividido por 4, 3. A outra, 10 e 15. 3 vezes 10, 30. Mais 8, 38. Menos 5, 33. E 15 aqui. 15 mais 6 vai dar 21. Menos 1, 20. 20 dividido por 4, 5. Por último, 11, 11. 3 vezes 11, 33. 33 mais 8, 41. 41 menos 5, 36. Aqui, 11 também. 11 mais 6, 17. 17 menos 1, 16. 16 dividido por 4, 4. Essas são as respostas. Aí, na letra B, está pedindo para escrever as expressões algébricas, que é isso daqui, ó, tá? É isso aqui que nós já fizemos. Então, vocês só coloquem na letra B isso daí. Já fizeram a número 9 ou não? Eu não. Se não fizeram, façam aí, rapidinho. Vou fazer. Façam aí, então, a número 9, rapidinho. Vamos lá, vamos ver então. A figura 1 tem um pontinho, a figura 2 tem 3, uma bolinha, tem 3 bolinhas verticais. A figura 3 tem 3 verticais e 3 horizontais. A figura 4 tem 3, ou melhor, tem 5 verticais e 3 horizontais. A figura 6 tem 5 verticais e 5 horizontais. A figura 6, então, vai ficar como? 7 vertical e
Horizontal. 5 horizontal. Muito bem. Então vai ficar assim, ó. Ô, professor, eu não fui por essa lógica. Eu fui pela lógica assim. Eu tava ali na aula, uma bolinha. Daí subiu uma pra cima e uma pra baixo. Daí na outra subiu uma pra um lado e outra pro outro. Pra cima e pra baixo. Pro lado pro outro. Daí eu coloquei uma pra cima e pra baixo e uma pro lado pro outro. Simples. Tá, mas aí chegou nesse mesmo desenho. Sim. Tá bom, tá ótimo. E depois a figura 7 vai ser como, pessoal? Com 7 horizontal, 7 horizontal e 7 vertical. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu peguei primeiro para achar a ordem que ele tava. Depois que achou, já era. Isso aí. É essa a ideia. E aí a letra B, isso na letra A, né? A letra B fala o seguinte: escreva uma expressão algébrica que represente a quantidade de pontos em cada figura dessa sequência. Já que vocês aí conseguiram perceber o padrão que essa sequência tem, qual que é a expressão algébrica que representa a quantidade de pontos que cada sequência tem? Vou dizer para vocês, esse exercício é difícil. Se alguém conseguir definir essa expressão algébrica aí, tá de parabéns, porque de fato é complicado. Ó, 2n menos 1. Essa é a expressão algébrica. Por quê, professor? 2n menos 1. Olha só. Ainda vou fazer isso daqui, ó. O n representa o n representa a posição do termo. N representa a posição do termo. Como assim, professor? Como assim N representa a posição do termo? Pega lá na figura 1, por exemplo, tá? Se nós utilizarmos na figura 1, o N vai ser 1, porque é a figura 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Na figura 2, presta atenção, ó. N representa a figura que ela é, o termo, a posição do termo que eu quero dizer é a figura. Isso daqui é a posição do termo, ó. Posição 6, posição 7, tá? Pensa se você pegar a posição 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Tem 3 bolinhas na posição 2. Ó, se você pegar a posição 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Na posição 3, você tem 5 bolinhas. Olha só na posição 6. 2 vezes 2... Oh, desculpa. 2 vezes 6, 12. Menos 1, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, através dessa expressão algébrica aqui, ó, se eu pedir para você a figura 1000, você consegue definir para mim quantas bolinhas ela vai ter, a figura 1000? Sim.
Sim. 2 vezes 1.000, 2.000 Então, menos 1, 1999. faça isso na letra C. Faça isso na letra C. A letra C está pedindo quantos pontos tem a figura 20 dessa sequência. Calculem lá, então. Já acabei. Muito bem. Então, a letra C, você tem 2n menos 1. Então, vai ficar 2 vezes 20 menos 1. 40 menos 1, 39. Então, vai ter 39 pontos essa figura. Fórmulas. Vamos lá, página 108. Agora vai começando a ficar mais interessante o nosso conteúdo, tá? Vai começando a ficar mais interessante. Como assim, professor? Calma, vocês já vão entender. Fórmulas. Vocês já ouviram? Calma, já vou falar. Deixa eu colocar a página 108, senão já tem gente perguntando aí. Página 108. Presta atenção. Se eu falar simplesmente para você assim, fórmula, você vai pensar no quê? Abra os microfones, fala, conversa aí. É aqueles negócios das meninas superpoderosas, né? Fórmula secreta. Ah, muito bom, muito bom. Bem falado, Bilha. Eu sei o que é EMC. Ontem eu fui pesar no postinho, daí o doutor pegou e falou assim, qual que é o teu peso? Qual que é a tua altura? Daí seu EMC tá bom. Tá, então vamos lá. Nesse caso, Vitão, é fórmulas, tá? Daí não entra nessa questão de Fórmula 1, tá? Mas o que o Bilha falou é interessante. Ele lembra do desenho das meninas superpoderosas. Mas o que é aquela fórmula do desenho das meninas superpoderosas, o Bilha? O que acontece lá? Aquelas fórmulas que aquele doutor lá transformou as fórmulas e formou as 3. Tá, então quer dizer, ele criou uma fórmula e aí Isso. ele fez uma fórmula e daí criou as meninas. Isso. Certo. A Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola. Ah! Para você fazer a Coca-Cola, Precisa das fórmulas. você precisa de uma fórmula para você poder produzir. Claro, você precisa da matéria-prima, né? Mas você precisa da fórmula. Yes. Agora eu vou trazer. Aí a Coca-Cola tem até um mito lá que o pessoal fala que o cara que inventou a Coca-Cola, a fórmula, ele não tem ela escrita em lugar nenhum. Ele tem ela guardada na cabeça e porque se deixa escrito em algum lugar aí, talvez pode vazar a informação e alguém começar a fazer. A Pepsi até tentou fazer um refrigerante parecido com a Coca, mas não chegou nem perto. Né? É legal lá dentro, hein? Lá em Maringá, no João lá dentro. Tá. Agora eu vou trazer para uma realidade mais próxima que a nossa. Na casa de vocês. Então, Isadora, eis a questão. Não sei também te falar isso. Por isso que eu falei que existe esse mito, né? Agora vamos lá, vou trazer para uma realidade mais próxima à nossa, né? A de vocês. Quando você está aí de boa na sua casa, você sente aquele cheiro de bolo, né? Você tá lá, sua mãe tá fazendo um bolo de chocolate, né? Aí na sua casa, o seu responsável tá fazendo um bolo de chocolate ou algum outro bolo. Você sente o cheiro, tá?
Mas o que eu quero falar é o seguinte. Para fazer esse bolo, a pessoa utilizou o quê? Trigo, receita, né? Isso, muito bem. Utilizou os ingredientes, ou seja, ela utilizou uma receita. Nesse caso, a receita você pode considerar como uma fórmula. Por quê, professor? Porque para você fazer um bolo, por exemplo, de chocolate, você vai utilizar 2 ovos, um copo de leite, o chocolate, não sei o quê. Então, toda vez que você for fazer um bolo de chocolate, você vai utilizar 2 ovos, um copo de leite, o chocolate, etc, etc. Então, a receita, ela entra nessa ideia de fórmula, tá? Entra nessa ideia de fórmula. Mas vamos lá, vamos ali, ó. Um dos índices usados por profissionais da área da saúde para avaliar as condições físicas de um paciente é o índice de massa corporal, tá? Isso é o IMC, índice de massa corporal. Você consegue calcular seu índice de massa corporal dependendo da sua altura e do seu peso, tá? Por meio dele, é possível verificar o nível de gordura corporal de uma pessoa, de acordo com a sua altura e massa. Vamos lá. Então, para calcular o IMC, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o IMC, nós temos uma receita. Vamos pensar assim, tá? Porque se você quer fazer um bolo de chocolate, você vai utilizar sempre a receita do bolo de chocolate. Se você quer calcular o IMC de alguma pessoa, você vai utilizar sempre isso daqui, ó. P sobre A elevado ao quadrado, tá? Aí aqui eu coloquei o IMC, mas a gente pode reduzir só para I, tá? Para não ficar escrevendo IMC toda hora. Que o I, ele vai indicar o índice de massa corporal. Então, esse daqui, ó, ele indica, ele quer dizer que é o IMC. O P é a nossa massa, tá? Ou seja, o peso, o nosso peso. E o A é a nossa altura, tá? Espera aí então, professor. Altura em metros tem que ser, tá? De fato, a gente sempre utiliza metros aí. Mas peraí então, professor. Para todas as pessoas é desse jeito? Sim, para todas as pessoas é desse jeito, tá? Mas daí, como é que a gente vai fazer isso? Ué, nós precisamos dos valores. Pensa isso daqui, ó. Isso daqui é algebricamente, ó. O P sobre A ao quadrado é algebricamente. Então, eu vou jogar valores para eles para mim ter um valor numérico final, tá? Que vai indicar daí o meu IMC. Eu vou calcular o meu IMC agora, tá? Vou calcular o meu IMC. O meu. Vocês podem pegar como exemplo daí, tá? O meu peso hoje, ó, o meu peso hoje, ou seja, a minha massa, na verdade vocês vão ver lá na frente que peso e massa são coisas diferentes, mas tá bom, o meu peso, tá? O meu peso hoje é 98 quilogramas. A minha altura é 1,87 metros. Perceba uma coisa, pessoal. Quais são as letras que envolvem essa fórmula minha? O I, o P e o A. Ah, professor, é A ao quadrado. Tá, mas você vai utilizar o quadrado na hora de realizar a conta, mas a letra que você tem é o A. O P eu tenho, que é o meu peso. O A eu tenho, que é a minha altura. Então, se eu fizer o cálculo ali, eu vou descobrir esse cara aqui que eu quero saber. Tá? Eu vou descobrir meu IMC, meu índice de massa corporal.
Então vamos lá, vou calcular o meu IMC agora. Vou pegar a formulinha. Pensa aqui, ó, formulinha aqui, ó, bolo de chocolate. Para mim resultar num bolo de chocolate, eu preciso de ovo, leite, trigo, não sei o que, chocolate, tal. Então, a Achei que eu ia falar chocolate. a hora que você mistura tudo, que você faz tudo, vai sair o bolo de chocolate. Então, vamos lá. Eu tenho a fórmula aqui, ó, P sobre A elevado ao quadrado. I é igual. Eu tenho o valor do P? Tem. Quanto? 98. 98. Então, eu vou trocar aqui por 98, ó. No lugar do P, agora eu coloquei 98. E eu tenho o valor do A? Tem. Quanto? 1,87. 1,87. Só que o detalhe aqui é que nós vamos ter que fazer o quê? Ao quadrado. Elevar ao quadrado. Então, ó, joga um parênteses e eleva ao quadrado. Agora eu vou lá, ó. I é igual a 98 e vou resolver isso aqui, ó. 1,87 elevado ao quadrado. Então, vou montar a continha. 1,87 vezes 1,87. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 54, 56, 57, 58. 7 vezes 8, 56. 57, 58, 59, 60. Subiu 1. 7 vezes 1, 7. Mais 6, 13. Mais 8 vezes 7, 56. Subiu 5. 8 vezes 8, 64. Mais 5, 69. 8 vezes 1, 8. 8 mais 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais. Que agora é o vezes 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 9, 6. Aqui, 7 com 3, 10 com 9, 19. Subiu 1. 8 com 2, 10 com 4, 14. Subiu 1. 3. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, então peraí. Eu vou fazer aqui embaixo agora, eu coloco esse resultado. 3,4969. Aí, pessoal, é interessante termos uma calculadora para realizar isso daqui, tá? Porque fazer uma divisão dessa na mão aí vai ser chato, né? Esse é o fato. Então, vamos lá. Se eu dividir 98 por 3,4969, olha só quanto que vai dar meu IMC. 68. Oh, 28. 28,02. Tá bom. Então, voltando naquela ideia. Quero fazer um bolo de chocolate. Tenho todos os ingredientes. Comecei a mexer esses ingredientes. Tá aqui os ingredientes que eu tenho, ó. Tenho esse ingrediente e tenho esse ingrediente. Comecei a mexer eles, ó. Comecei a trabalhar com eles. Cheguei no resultado do meu bolo de chocolate. Tá? Agora, analisem a tabela que traz ali, ó. O valor obtido pode ser interpretado de acordo com os dados da tabela abaixo. Em qual categoria eu me encaixo, pessoal? Sobrepeso. Pré-obesidade. Exatamente. Pré-obesidade. Eu tô naquela do meio ali, né? Porque eu tô entre 25 e 29, né? Se eu tô entre 25 e 29, eu tô no sobrepeso. Eu tô mais perto de chegar na obesidade grau 1 do que voltar para o peso normal, né? Meu deu 26. Eu teria que estar peso normal abaixo de 25. Nossa, eu tô longe demais. Tô a 3. Professor, que conta você fez ali no 98? Agora eu também tô curioso. 98 com 3,499. Vitão, eu também. É vezes dividido? Não, é dividir, aqui é uma divisão. Tá. Aqui é uma divisão. Tá? Tá? Deixa eu ver quanto eu fiquei. Então, presta atenção, pessoal. Presta atenção.
isso daqui você pode fazer com qualquer pessoa. Basta você ter o peso da pessoa e a altura. Pronto, você consegue. Esses dias... 24. O seu deu 24, Bíblia? Deu. Legal. Ó, esses dias eu tava com 105 quilos. Eu tava com 105 quilos. Considerando que eu tava com 105 quilos, então, ó, eu vou só tirar esse 98 daqui e vou colocar o 105, porque a parte de baixo vai ser igual. Vamos ver quanto seria o meu resultado daí. 105 dividido por 3,4969. Ó, daria 30. Eu já estaria na obesidade grau 1. Tá? Mas não é o caso. Agora eu emagreci, graças a Deus. Estamos aí na atividade, né? Então, eu tô Professor, pensando... isso influencia na idade? Hã? Influencia na idade também? Não. Negativo. Não tem nada a ver com a idade aqui. É só peso e altura mesmo. Beleza? Então, pessoal, essa é a formulinha. Fica aí como tarefa para vocês, já que vocês têm essa tabelinha de interpretação. Eu tá? fiz o meu, professor. Hã? Eu fiz o meu. Você fez? Quanto deu? Peraí, só deixa eu somar aqui de novo. Faça com os familiares de vocês, porque isso é interessante, pessoal. Depois, hoje, na parte da tarde, pega aí um rascunho, uma folha e fala: ô, pai, mãe, vem aqui. Deixa eu fazer um negócio que eu aprendi hoje. Eu aprendi a calcular o IMC. Vamos ver qual que é o seu índice de massa corporal. Daí você já analisa ali, ó, né, na tabelinha dos dados, e daí se a pessoa tá, por exemplo, eu tô no sobrepeso, pré-obesidade, eu já tenho que estar com o alerta ligado, eu falar, opa, tem coisa errada, eu preciso perder um pouco de peso, né? Eu também. Já tava em obesidade grau 1. Na média. Hã? Eu tô na média, tô no 26. Tá no 26 aí, ó. Você tá menos que eu ainda, Jair. Muito bem, muito bem. Tá? E vamos trabalhar, ó. Estamos na academia. Eu e o Jair lá, ó. Estamos na academia. Nunca mais apareceu, né, Jair? Tá difícil a gente ir, professor, por causa que agora eu tinha arrumado a caminhonete e o carro começou a quebrar. É difícil mesmo, eu não confio na Que caminhonete. sorte, hein? Tá? Então, é assim, eu falo assim para vocês, fórmula é isso, tá? O que nós vimos fazendo de expressões algébricas eu acho. agora é uma coisa. Expressão algébrica, cada situação você vai montar uma. E aí, ela acaba sendo a fórmula para aquela situação, tá? Se eu falar assim para você, pensei um número, multipliquei por 2 e somei 1. Pensei um número, multipliquei por 2 e somei 1. Isso daqui é uma fórmula para a situação que eu falei, tá? Agora, se nós falarmos em IMC, essa fórmula aí não muda, tá? O professor não pode estar nativa, não. Ontem eu fui jogar bola para compensar a academia. Isso aí. Número 1. O do João deu 19,03. 19,03, o João tá peso normal. Vamos lá. Número 1. O perímetro P de um polígono é a soma das medidas de seus lados. Observe como podemos calcular o perímetro do pentágono ao lado. Pode apagar, pessoal, isso aqui? Pode. Página 110. Exercício 1. Então, o perímetro é a soma das medidas do contorno da figura. Isso aí, Gabi, muito bem. Deixa anotadinho no caderno, os passos, como foi feito. Lembrando que aqui é uma divisão, daí você divide o peso pela altura ao quadrado, né? E aí você tem o resultado. Aí vocês olham na tabelinha lá
façam com os familiares hoje, tá? Só para vocês verem aí e alertar os familiares para uma possível interpretação aí. Fala, ó, já tá no sobrepeso, tá igual o professor já. O professor tá no sobrepeso também. O professor já teve obesidade grau 1, né? Então, vamos lá. Observe como podemos calcular o perímetro do pentágono ao lado. Nós temos lá, se é um pentágono, tem 5 lados. Ele é regular, todos os lados têm a mesma medida. Então, você vai somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. E você tem 5 lados. Beleza. Logo, o perímetro do pentágono mede 15. Da mesma maneira, calcule a medida do perímetro dos polígonos indicados em cada item. Na letra A, de um quadrado de lados medindo 6 centímetros. Qual vai ser o perímetro desse quadrado? O P ali vai indicar perímetro. Qual vai ser o perímetro desse quadrado? Muito bem. O quadrado tem 4 lados, então nós vamos ter 6 mais 6 mais 6 mais 6. O perímetro é igual a 24 centímetros. Letra B. Um hexágono regular de lados medindo 3. Quanto que vai dar? De um hexágono regular. O hexágono são 6 lados. Então, nós vamos ter 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. O perímetro desse hexágono, então, é 18 centímetros. Letra C. Um octógono regular de lados medindo 2 centímetros. O perímetro é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 2 mais 2 mais 2. O perímetro é igual a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18. 18 centímetros. E a letra D, um eneágono regular de... Professor, calma. Você errou ali. É 16. Porque 8 vezes 2 é 16. Desculpa. 16. Um eneágono regular de lados medindo 4 centímetros. Eneágono tem 9 lados, né? Então, vai ser, o perímetro é igual a 4 mais 4 mais 4, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nesse caso aqui, o perímetro vai dar 36 centímetros. Beleza. Professor, Acabei de fazer com o meu irmão. Fez negócio ali. O que deu dele? Peso normal. Peso normal. Geralmente, vocês mais novos assim vai dar peso normal, porque vocês queimam muita caloria durante o dia, né? E aí... Mas vamos lá, então. Só uma pergunta que eu faço para vocês. Eu precisava somar tudo isso daqui? Não. Poderia fazer o quê, então? Poderia fazer o quê, Bíblia? Você só... Multiplicação. Tá ali. Eu poderia 4 quadrados de lado multiplicar. medindo 6 centímetros. São 4 lados. Então, 4 vezes 6. Direto. Muito bem. Eu poderia fazer 4 vezes 6. Mas aqui, eu poderia fazer 4 vezes 6? Não. Não. Por quê? Tem uma das outras depois. Porque daí é 6 vezes 3. Porque daí são 6 lados. Aí eu vou perguntar o seguinte para vocês. Existe uma fórmula para mim calcular o perímetro? Deve existir. Ô, Vitão, eu não escutei não, mas eu ia falar isso. Tipo assim, existe. Eu não sei, mas deve existir. Isso mesmo. Mas pensa, ó. Se eu pegar... vou falar que, por exemplo, o perímetro é igual a 4 vezes o L, indicando a medida do lado. Já é uma fórmula.
Tá, é uma fórmula. Mas agora entenda uma coisa. Quando eu expliquei aquela hora lá a fórmula para aquela situação, beleza. Mas Agora, nós temos que pensar uma situação que vale para todo mundo. Por exemplo, o IMC. Você pode fazer desse jeito para qualquer um. Agora, se eu quiser calcular o perímetro de qualquer figura eu faço 4 vezes a medida do lado? não. Não. Não Então posso. você vai ter que colocar um valor. Se eu fizer 4 vezes a medida do lado, eu estou calculando o perímetro apenas de uma figura de 4 lados. 4 lados. Quadrado. Isso. Então, é isso que eu quero que vocês percebam, tá? É isso que eu quero que vocês percebam. Que não adianta falar, ele tem 4. Não. Se você fizer daquele jeito ali, vai valer apenas para um quadrado, porque os lados serão iguais e ele tem 4 lados. Então teria que ser 2 números variáveis ali, para dar certo. Agora, qual é a relação Teria que ser entre o perímetro e a quantidade de lados de um polígono regular? mais L. Olha lá, ó a pergunta. Qual é a relação entre o perímetro e a quantidade de lados de um polígono regular? Escreva uma fórmula para representar o perímetro de um polígono regular de n lados. O que você falou aí para mim, Jair? Não, o Vitão falou ali que tinha que ser 2 números variáveis. Ah, daí você respondeu, você falou um negócio. X mais lado. Por quê? X mais lado. Porque o X seria o número Um valor variável, que daí poderia ser trocado por outro número, mais o lado do. Mais o valor do lado. Muito bem. Então, de fato, sim. Para nós calcularmos o perímetro de uma figura regular, tá? Porque daí todos os lados serão de mesma medida, tá? Nesse caso aqui, ele pede para, olha lá, ó, escreva uma fórmula para representar o perímetro de um polígono regular de n lados. Você falou x, Jair, mas aqui o exercício pede para utilizar o n, tá? Mas não quer dizer que se você colocar x vai estar errado, mas o exercício pede o n. Aí, se referindo ao exercício, você estaria errado, se referindo ao exercício, porque ele pede n, você está falando x, tá? Mas aqui, ó, ficaria então n vezes L. Por quê? N é o número de lados que tem esse polígono. E L é a medida do lado desse polígono, tá? Lembrando que isso daqui vai valer para um polígono regular. Porque se você tiver um polígono assim, ó, por exemplo, tá? Eu tenho 4 lados aqui nesse polígono. Você acabou de fazer uma pipa. Mesma medida. Então não tem como eu multiplicar. Você acabou de fazer uma pipa. É. Sem querer por querer. Eu juro que nunca fiz uma pipa desse formato, só em desenho. Vamos lá. Eu já. Número 2. Usando a fórmula P, usando a fórmula I igual a P sobre A ao quadrado e as informações da página 108, complete a tabela sobre as pessoas que moram na casa de Daniela. Olha lá, pessoal, ó. Esse exercício número 2, vou deixar para vocês fazerem em casa. No momento que vocês forem fazer com os familiares aí, aproveita e já completa essa tabela, tá? Ah, não! Vou pegar o IMC aqui. Considere 2 casas após a vírgula, tá? Então, Ô, professor, não precisa nem falar. Esse Luan tá gordo, viu? Jesus. Hein? O Luan aqui da 2 tá com 150 quilos. mas dependendo da altura, Eita. ele pode chegar no grau de obesidade 2 ali. É. O professor vai fazer agora. Não. Vocês vão fazer em casa. E nós tá na escola, né, professor? Quem? Nós. Por quê? Não, não Ele tá em falou casa, que vai não? fazer em casa. Não tá em casa. Ah, entendi. Entendi. Não. Vocês já estão em casa, né? Tá certo. Sim. Costume, velho. Saudade. Vamos lá. Número 3.
Página 111. Página 111, exercício 3. Ao praticar atividades físicas, a frequência cardíaca de uma pessoa chega a aumentar quase 3 vezes a sua frequência em repouso. Quando você corre ou alguma coisa, você sente o coração disparar. É isso, tá? Aumenta a frequência cardíaca. O nível máximo que essa frequência pode atingir varia de acordo com a idade e ele não deve ser ultrapassado, pois isso pode trazer prejuízos à saúde. Podemos calcular o nível máximo de frequência cardíaca F por meio da fórmula F igual 220 menos I, em que I é a idade da pessoa. Qual o nível máximo de frequência cardíaca de uma pessoa com 19 anos? Então, na número 3, ele está falando que a receita, a fórmula, é o F igual a 220 menos I. E na letra A ele pede para calcular, e ele fala que I é a idade da pessoa. Então, vou puxar aqui, ó, idade da pessoa. Idade. Olha só na letra A o que ele fala. E o F aqui, o F é a frequência. Frequência. Na letra A, ele está pedindo o quê? A frequência de uma pessoa com 19 anos. Qual deve ser a frequência cardíaca de uma pessoa com 19 anos? Muito bem, muito bem. Então, nós vamos ter que, na letra A... Pessoal, por favor, vocês sempre peguem a fórmula e escreva ela, tá? Para depois vocês substituírem. Estou falando isso, é fácil você pensar, a idade é 19, 220 menos 19 vai dar 201. Beleza, mas eu estou pedindo, por favor, escreva a fórmula, tá? Porque lá na frente vai te ajudar muito. Tá? Então, nós temos aqui que a frequência é igual a 220 menos 19. 19 está até em vermelho, que é o valor da idade. Então, a frequência vai ser de 201 batimentos. Tá? Então, é 201 batimentos por minuto. E na letra B? 30 anos. Muito bem. Frequência é igual a 220 menos 30. A frequência é igual a 190 batimentos por minuto. Aí, ó. Dá para vocês fazerem um negócio legal aí com os familiares. Calcular qual deve ser a frequência e calcular também o IMC de cada um, tá? Tá passando rápido. Hã? O tempo tá passando rápido. Uhum. Pessoal, É porque o conteúdo é interessante. sim. Agora, ó. Agora, nós temos ali... Ficou, então, o exercício 2, tem esse exercício 4, tem o exercício 5,
Tem um exercício na página 113, tá? Mas nós vamos para a página 114, que daí esses exercícios vão ficar para vocês realizarem amanhã. Que amanhã nós temos uma aula, ele já fica como a realização para amanhã. Nós vamos na página 114. Página 114. Nós vamos falar de um conteúdo agora que eu vou te falar uma coisa. Ele caminha junto com a expressão algébrica, só que eu diria que ele é mais utilizado que a expressão algébrica. Então, se fosse para mim elencar um conteúdo do 7º ano, o que vocês mais vão utilizar na vida de vocês é esse que nós vamos aprender agora. Esse conteúdo sabia, Lucas? Esse conteúdo aqui, então, como eu disse, é o que vocês mais vão utilizar até os 17 anos de vocês aí, se vocês não pararem de estudar, né? De fato. Então, é o que vocês mais vão utilizar, tá? Deixa eu apagar isso daqui tudo agora para mim ter o quadro para mim utilizar. Presta atenção, cambada. Vamos lá. A primeira ideia, tá? A primeira ideia de falarmos em equação é pensarmos a equação como uma balança, tá? É pensarmos uma equação como uma balança, mas daquelas balanças que tem 2 pratos, tá? Certo? Sabe? Ou qualquer coisa, olhem ali na apostila. Ei. Uma balança que Parece tem 2 esses pratos. negócios de advogado. Isso, tá. A ideia nessa balança não é ela ficar assim, nem assim. A ideia aqui é equilíbrio, tá? Ou seja, Vai ficar assim. equilíbrio, para que uma balança dessa de 2 pratos fique em equilíbrio, o que tem que acontecer nesses As pratos? massas têm que ser as mesmas. Exatamente. Aquilo. As massas de ambos os pratos tem que ser a mesma. O que você tiver de massa aqui, você tem que ter de massa aqui. Se você tiver 5 aqui, tem que ser 5 aqui. Não pode ser 5,1, que não vai dar certo. Tá? É essa a ideia. A primeira ideia de equação é isso. Tá? Mas é isso, Isadora. A primeira ideia de equação é isso. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui, ó. Vou desenhar uma balança aqui. Ó. Digamos que eu tenho aqui, então, uma caixa com 2, uma caixa com 3, tá? Vamos pensar que é quilo isso daqui, tá? Aqui, eu tenho uma caixa com 4, e quanto tem que ser essa outra caixa? E fala assim, eu tenho a caixa X. Ela tem que ser 1. Não. Olhando aqui, eu já tô fazendo a pergunta. Quanto tem que ser? Tem que ser 1. Para ficar em equilíbrio. Beleza. É essa a ideia. Já ficou em equilíbrio a minha balança. Por quê? Se pensar em quilo, eu vou fazer isso daqui, ó. 2 mais 3 é igual ao quê? 4 mais 1. 2 mais 3 é quanto? 5. 4 mais 1? 5. 5. Ficou em equilíbrio? Sim. Ficou. 10. Porque está dando 5 igual a 5. Professor, qualquer outro valor que eu colocar aqui, essa balança vai ficar em equilíbrio? Não. 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 Não tem outro valor que você colocar ali que a balança vai ficar em equilíbrio. Se você já tiver o 4, é somente o número 1 para dar em equilíbrio.
Ah, professor, e o 1,000000001? Não. Não vai dar, tá? Tá, pode ser 2 de 0,5, igual o Vitão falou, mas se referindo a uma caixinha só teria que ser 1 daí. Beleza, pegamos essa primeira balança em equilíbrio, então. Agora, se nós tivermos uma outra balança aqui, ó. Nessa balança eu tenho 7, eu tenho 10, eu tenho 3, e agora, Jair, é a ideia. Caixa X. Peraí, professor, peraí. Por que caixa X? É João Kleber. Por que caixa X? A caixa X porque eu não sei o valor dela ainda. Mas vamos para a ideia da equação aqui, tá? O que nós temos que fazer? Opa, 7 mais 10 tem que ser igual a 3 mais x. 14. Então, Vitão, você falou assim, é um valor variável. Agora nós vamos começar a mudar uma situaçãozinha aí desse negócio de valor variável. Ah, essa daí não. Mas Exatamente. Agora ele já não é mais variável. ele é um número. Ele vai ser um valor fixo. Vai ser o único número que resolve. Então, aqui, ó, 7 mais 10, 17. É igual. 3 mais quanto que vai dar 17? 3 mais 14. Então, nós vamos ter essa balança em equilíbrio quando aquela caixa X ter valor 17, né? Vamos pensar em quilo ali, pesar 17 quilos, tá? Tranquilo até aí? Difícil? Não, né? Porque a gente aquele negócio da relação de Euler, a gente fazia bastante isso daqui, né? Fizemos bastante. Beleza. Então, já vamos pensar aí nisso que o Vitão falou. Agora, não é variável, porque ela não pode variar, porque a balança nossa tem que ficar em equilíbrio, então ela vai assumir um único valor, tá? Professor, então isso é equação? Isso, calma aí. Nós estamos Sim, vai ter alguma coisa adicional, mas a ideia inicial é isso. É, exatamente. A ideia inicial é você ter uma balança, tá? Você ter uma balança e essa balança ficar em equilíbrio. Essa é a ideia de equação, tá? Mas vamos lá. Agora de fato, eu vou mostrar mesmo para vocês a equação, tá? Vou mostrar para vocês a equação. Pode apagar essa primeira balança aqui? Na página 115, tá? Na página 115. Lá em amarelo está escrito assim, ó. Denomina-se equação uma igualdade na qual aparecem uma ou mais letras. Antes nós chamávamos a letra do quê? Do que era, Vitão? É, variável. Muito bem, Isadora. Antes nós chamávamos as letras de variáveis. Agora as nossas letras são fixas, beleza? Nós vamos ter um valor fixo para ela, para resolver aquilo ali, né? Só que o nome dado para essa letra agora é incógnita.
O que é uma incógnita, professor? É aquilo que nós não sabemos o valor ainda e precisamos descobrir, tá? Incógnita é o que nós não sabemos o valor, mas precisamos descobrir. Tá certo? Então, vamos lá. O que é uma equação, então? Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Vou montar aqui o que seria uma equação. Se eu tivesse uma balança aqui, ó, vou tirar essa equação dessa balança, já que nós começamos com a ideia de balança. Eu tenho, então, de um lado 17, desse lado eu tenho uma caixa 11 e eu tenho uma caixa 9x, tá? Aqui eu tinha uma caixa X, agora eu tenho uma caixa 9x. O que acontece quando você tem uma letra acompanhada de um número mesmo? Se você tiver assim, por exemplo, 2 e o x, o que está acontecendo nesse número com essa letra? Está acontecendo o que neles aqui? Uma multiplicação. Muito bem. Muito bem. Então, nós sabemos que nós temos uma caixa 9x, uma caixa 11, do outro lado 17. Eu preciso que fique em equilíbrio, certo? Quanto tem que valer o x para ficar em equilíbrio essa balança? O x vai ter que ser um valor negativo, então. Ou não? Porque se ponhar ali, já vai dar 20. Isso daria o x. Não sei, professor. Aí complicou. Então, é aí que tá. Por isso que eu já estou utilizando esse exemplo. Por quê? Nesse daqui é muito simples você olhar e falar, é 14. Só que vai ter situações que vai acontecer esse tipo de coisa. Mas calma, nós não vamos ver a equação ainda. Eu só quero mostrar o que é uma equação para vocês. Por quê? Nós vamos ter 9x mais 11 a 17. Montei a minha equação. Qual que é a diferença, então, professor? Porque, ó, nós estávamos estudando expressão algébrica, tinha número, letra, e a letra chamava... Pegou uma mensagem aqui e foi pré-aprovado na altura para comparecer a agência lá. Mas não pular para ver. Vamos lá. Nós estávamos estudando, então, expressões algébricas, tá? Professor, na expressão algébrica, nós temos número, temos letra, né? Que é chamada de variável. Agora, nós vamos estudar a equação. Nós temos número, temos letra, que vai ser chamada de incógnito. Mas qual que é a diferença crucial de expressão algébrica e equação? Qual que é a expressão aqui? Qual que é a diferença crucial de uma para outra? Porque ambas têm número, ambas têm letra. Eu sei que aqui a letra vai ter um valor fixo, lá ela vai variar. Mas qual que é a diferença de uma para outra? Quer ver? Vou colocar uma embaixo da outra. Vou colocar uma embaixo da outra, vocês vão me falar. Por exemplo, aqui, ó. Isso daqui é uma expressão algébrica, não é? Tem letra, tem número e tá ali. É uma expressão algébrica. Isso daqui. O que mudou? Para ser equação, eu preciso
Professor, agora eu entendi tudo. Para ser uma equação, eu preciso que tenha uma igualdade, tá? Para ser equação, eu preciso que tenha uma igualdade. Quando eu falo em expressão, é só aquilo ali, é só uma expressão mesmo, de fato. Agora, quando tem uma igualdade, aí é uma equação. Então, vamos lá. Elementos para que ocorra, de fato, uma equação. Nós temos aqui, ó. Isso é chamado de primeiro membro. Virou Esse é o motivo. primeiro membro. E esse é o segundo membro. Primeiro membro, segundo membro. Ótimo. A letra que nós temos, ela vai ser chamada de incógnita. A letra é chamada de incógnita. E eu preciso ter a igualdade. Ou seja, a igualdade aqui é o meio da minha balança. Tá? A igualdade é o meio da minha balança. Então, eu tenho o primeiro membro, que é o primeiro prato. O segundo membro, que é o segundo prato. E o meio dela, que é a igualdade. E aí eu preciso de um valor que vai vir para X aqui, para deixar essa balança em equilíbrio. E quando nós falamos em incógnita, é o valor que nós queremos descobrir, tá? Se falarmos em incógnita, é o valor que queremos descobrir. Certo? E aí, se tratando de equação, ela vai ter uma única solução, que é o que está ali, ó. Resolver uma equação é determinar o valor desconhecido da incógnita. Ou seja, obter a solução ou a raiz da equação. Então, se vocês escutarem a palavra raiz ou solução, raiz ou solução, você vai associar ao raiz ou solução, você vai associar ao valor da incógnita. Raiz ou solução é o valor da incógnita. Ou seja, é o que resolve, é o que deixa a nossa balança em equilíbrio. É o valor que você vai colocar aqui e essa igualdade vai manter. Um lado vai ser igual ao outro. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Não, aqui tá bala. Então, que parte você ouviu, Vitão? Até que parte você ouviu? Esse daqui você ouviu ou não? Tá, vamos lá. Primeiro membro, primeiro prato. Segundo membro, segundo prato. Tá? A igualdade é o meio da balança. Agora, quando nós falarmos, qual é a raiz da equação? Qual é a solução da equação? Nós estamos nos referindo ao valor da incógnita. Ou seja, o valor que vai deixar a balança em equilíbrio, que vai satisfazer aquela equação, que vai satisfazer a igualdade, tá? Então, palavras-chave da aula de hoje, tá? Na parte de equação é sempre interessante fazer isso. Igualdade, tem que ser uma igualdade, tá? Igualdade. Professor, Raiz. Solução, que é a mesma coisa da equação, tá? Equilíbrio.
incógnita, tá? Se tratando disso, nós estamos falando de equação, tá? Sim, professor, mas nesse caso aí, do 9x, qual seria o valor do x? Ah, não, calma, calma, que a gente vai aprender a resolver isso ainda. Calma. Por enquanto, vamos ter a ideia de equação na nossa cabeça, tá? Agora, só para mim despertar uma curiosidade em vocês também aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho lá uma balança. Peraí. Se eu tenho a balança desse jeito aqui, ó. Se eu tenho a balança desse jeito aqui. Sabemos, né, que a incógnita, ela pode assumir um único valor, certo? Ela pode assumir um único valor. Por quê? Porque tem que dar o equilíbrio, tem que dar a igualdade. Só que nesse caso aqui, a balança está em equilíbrio? Não. Uh-uh. Então, diga para mim 3 possíveis valor para x agora. Muito bem. 3 possíveis valores para Lanche x. gostoso, Alec. Lanche gostoso, Alec. 3 possíveis valores para x é 1, 2 e 3. Por quê, professor? O 1, se for 1 mais 2, vai dar 3. Está mais leve que o outro, ela vai continuar assim. Se for 2, vai dar 4, está mais leve. Se for 3, vai dar 5, está mais leve. Então, nesse caso aqui, nós temos uma igualdade. Para que seja igual, o x tem que ser quanto? Para ser igual ali, para ficar em equilíbrio, tem que ser 5. Muito bem. Só que se eu já estou falando que a balança é desse jeito aqui, tá? Eu posso escrever assim, ó, que x mais 2 é menor do que 7. Tá? X mais 2 é menor do que 7. Então, os valores que x pode assumir é 1, 2, 3 e 4. Porque se eu colocar o 5, já vai dar igualdade. Agora, até o 4 vai ficar 4 mais 2, que é 6. 6 é menor do que 7. Ó, se você trocar por 4, 4 mais 2 é menor do que 7. 4 mais 2, 6. 6 é menor do que 7. Entenderam a ideia? Beleza, então. Então, na página 116, tem umas balancinhas ali e tal, tem umas coisinhas ali para resolver. Podem ir fazendo que eu vou fazer a chamada enquanto isso.
Ana Carolina, Ana Júlia, Ana Luísa, Ana Beatriz. Opa, com certeza, Gabi. Ana Carolina tá aí, as outras Anas nenhuma. Ana Júlia não, Ana Luísa não, Ana Beatriz não. Eita, logo nesse conteúdo, né? Fazer o quê? Beatriz, Camila, Clara e Daniel. Daniel, Clara, Camila, Beatriz não. Emanuele, Fábio, Fabrício e Felipe. Emanuele, Fábio não, Felipe ok. Emanuele. Gabriel, Gabriela e Gui. Ok. Isadora, Jair, João Pedro e João Vitor. Show de bola. Jordana, Júlia, Palangana, Júlia Tavares. Júlia Palangana, cadê? Tava no começo, depois não tá mais. Júlia Hidalgo, não. O professor já falou meu nome, eu tô aqui, tá? Tá. Quem é você? Jair, tá? Jair, ok. Luana, Lucas Furlan e Lucas Pérez. Luana, desculpa, Luana. Ok, Luana, ok. Lucas Furlan, não. Lucas Pérez, ok. Maria Clara, Matheus Bilha e Matheus Colar. Presente. Maria Clara, não. Matheus Bilha, ok. Matheus Colar, não. Maria Clara. Matheus Colar, não. Murilo Roberto Vitão. Murilo Roberto Vitão. Beleza, então. Pode sair. Pode sair. Professor, Tá? Oi. bati o recorde. Peraí, rapidinho, pessoal. Só façam as atividades que eu mandar amanhã, por favor, tá? Façam as atividades. Beleza? Fala, Bilha. Bilha? Então, fiquei 6 meses sem ir pra diretoria. Tá uma vergonha, rapaz. Eu também. Tchau, professor. 6 Falou. meses. Valeu. Glória a Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou. Bom final de semana. Valeu. Valeu, falou. Valeu, falou.